Nós vamos começar então o nosso primeiro vídeo da série Pintando Vocês. Hoje eu vou pintar essa fotinho ali, bem linda, e eu vou utilizar o pastel a óleo para essa minha criação de hoje, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o pastel a óleo, que esse foi o pedido de vocês. Eu fiz a enquete lá no Instagram, lá no Arte para Lulu, perguntando o que vocês queriam para esse vídeo. E vocês me falaram que gostariam que eu explicasse um pouco sobre o pastel a óleo. Então, primeiro vocês me viram limpando o pastel. Eu tô usando um pastelzinho bem clarinho e eu faço o contorno todo à mão, o desenho. Eu tô criando e desenhando ao mesmo tempo. Eu não faço pro pastel a óleo, pelo menos eu não fiz para esse, mas é uma prática comum minha, de pintar a mão livre e ir criando na hora. Então, eu não fiz um design anterior, não tenho rascunho, nem fiz um molde para esse desenho e fui pintando aquilo que me veio na cabeça. Essa é a forma que eu gosto de trabalhar o pastel a óleo, que é bem diferente da aquarela, por exemplo, tá certo? Então, aí eu tô fazendo o contorno, a minha cabeça tá um pouquinho na frente, eu já vou terminar de fazer o contorno e começar a pintar efetivamente, tá? Vou fazer um corte para mostrar para vocês. Que eu já pintei o contorno, né? Já fiz o contorno. Eu vou começar a pintar as partes. Eu escolhi esse rosinha para bochechinha. As cores eu tô escolhendo também de forma bem intuitiva, tá certo? Eu não fiz um planejamento anterior, mas eu devo dizer que essa ilustração que eu tô fazendo agora, ela é a terceira versão. Então, eu já fiz uma versão dessa pintura, uma em aquarela, outra em pastel e aquarela. Então, na realidade, eu já tenho um pouquinho de experiência, eu já testei algumas coisas para essa ilustração, tá certo? Para essa foto, né? Então, essa foto dessa seguidora que eu tô representando, eu já testei 2 vezes de formas diferentes, com materiais diferentes. Então, apesar de eu não ter planejado para essa ilustração que vocês estão vendo, eu não planejei com antecedência, porém o fato de eu já ter feito 2 versões anteriores me dá um pouco de conhecimento. Então, eu sei o que funciona, o que não funciona, e isso é uma coisa boa, né? Eu gosto de testar sempre. E outra característica também da minha arte, da minha forma de pintar, de fazer arte, é exatamente fazer bastante, repetir bastante o design. Então, agora eu fiz os contornos, estão mais escuros, né? Vocês estão vendo ali que eu usei pastel para fazer o contorno mais escuro. E agora eu vou colorir ela toda por dentro. Como eu vou passar o óleo de bebê, né? Eu vou usar uma técnica para pastel a óleo, onde eu uso um cotonete, vocês vão ver, e eu vou passando óleo de bebê, porque fica bem homogêneo, né? E dá aquela... Eu não sei se eu posso chamar de diluição, mas o pastel fica bem no papel de uma outra forma, né? Não fica esses espaços brancos que a gente está vendo agora. Então, como eu vou usar essa técnica, eu não me preocupo em pintar com muita força o pastel. Se eu fosse usar apenas o pastel, eu utilizaria de repente o pastel com um pouquinho mais de força, tentaria completar todos os espaços brancos dessa minha imagem, mas o óleo de bebê vai se encarregar dessa função e aí eu não preciso me preocupar tanto, eu posso dar uma colorida. E outra coisa que eu também não preciso me preocupar nesse primeiro momento é a direção do meu risco, né? Eu posso ir em todas as direções porque depois o óleo de bebê vai dar uma homogeneizada na minha ilustração. E aí eu tô fazendo a mesma coisa agora nesse momento, ó. Tô fazendo primeiro o contorno, como vocês podem ver, o contorno da imagem. E agora eu vou começar a pintar dentro. Eu também não estou preocupada em completar todos os espaços brancos e também não estou preocupada com a direção, tá certo? Eu vou editar agora porque demora um pouquinho esse processo, eu vou pintar ela toda e depois a gente volta na próxima parte.
Pronto, agora ela tá toda pintada e eu peguei o cotonete com o óleo de bebê e agora eu comecei a passar o cotonete na minha imagem. Eu queria lembrar aqui para vocês que nesse momento, quando eu vou passar o cotonete, eu gosto de fazer ele em uma direção, tá certo? Então eu procuro sempre fazer uma direção ou utilizar uma técnicazinha. E o que acontece aqui é que depois que o óleo seca, fica mais difícil da gente manusear ou da gente pintar novamente com pastel, tá certo? Então, o que eu faço nesse caso se eu achar que as pinceladas, digamos assim, com o cotonete estão em várias direções, eu retorno aquele local com o óleo ainda molhado e passo novamente o cotonete. Então aqui vocês podem ver que as minhas pinceladas estão indo de fora para dentro, né? Eu faço o contorno ali para ficar bem rentezinho e não ter nenhum espaço branco no contorno ali onde entrará alguma outra cor, mas eu tô fazendo eles de fora para dentro, tá certo? Esse está sendo o movimento da minha pincelada, porque eu quero que essa pele fique um pouquinho mais homogênea, né? As peles, normalmente, eu gosto de usar essa técnica e deixar elas mais homogêneas, tá certo, gente? Então, eu vou continuar pintando, aí eu tô... De novo, eu gosto de passar primeiro no contorno para ter certeza que o contorno vai ficar bem delimitado, eu não vou ter nenhum espaço entre uma cor e outra. No caso dos contornos, eu não me importo de fazer eles em outra direção, tá certo? Só para o contorno. E depois, quando eu vou pintando dentro, eu uso a pincelada numa mesma direção. Eu gosto de fazer assim, o contorno vai ficar um pouquinho mais marcado, porque lembrando que quando a gente usa o óleo, pessoal, o óleo deixa marcado como se fosse mesmo uma pincelada, tá certo? Tem certas questões que são interessantes, então assim, quando a gente pega a arte na mão, a gente consegue ver a direção das pinceladas. No vídeo isso já não fica tão claro, né? Então tem uma diferença entre a gente assistir um artista pintando ao vivo, da gente assistir o artista no vídeo, a gente perde algumas nuances, tá certo? Eu vou passar para frente, porque agora é esse trabalho que eu vou fazer até o final, não tem muito mais para falar sobre esse trabalho, e aí a gente se vê na próxima parte. Pronto, aqui eu passei o óleo em todo o corpinho dela, toda a pele, vocês conseguem ver um pouquinho a direção das pinceladas, principalmente no busto ali dela. E eu quero lembrar para vocês que esse papel que eu tô usando, ele tem um pouco de textura, tá certo? E essa textura, ela aparece. Que nem a aquarela, ela vai aparecer, eu tenho certos sulcos no papel e esses sulcos vão ficar marcados. Então, essa também foi uma das razões que eu optei pelas pinceladas, né, do cotonete da direção horizontal, não, desculpa, vertical, tá? Porque os meus sulcos do papel estão na vertical. Então, eu quis fazer assim para que os sulcos ficassem também bem preenchidos pela cor, tá certo? Aí, pro olhinho dela, eu escolhi um marrom mais escuro e eu vou passando o cotonete nesse marronzinho mais escuro, como se fosse uma sombra mesmo, no olho dela. E eu tô na mesma técnica, eu vou usar para a ilustração inteira essa técnica do óleo de bebê, né, com o cotonete, tá certo, pessoal? Tô passando aí. E eu vou fazer a mesma coisa pra bochechinha dela. Então, aí, vocês podem ver, eu tô passando na bochechinha dela a mesma coisa. E eu faço o contorno também, que é exatamente para essa união, né? Onde termina o marrom, começa o rosinha, para ela ficar bem bonitinha. Diferente da aquarela, eu não tenho muito uma estratégia por qual cor começar, tá certo? Não me importa muito se pela cor mais clara ou pela cor mais escura. Eu vou pintando de acordo com o que eu gosto de fazer. Mas tem uma questão, sim, estratégica de cor, que é quando eu vou usar cores muito escuras, eu prefiro entrar com as mais escuras no final, como, por exemplo, o preto, porque ele mancha bastante
e é difícil, é uma cor, um pigmento difícil da gente retirar ele, tá certo? Mas para as outras cores eu não tenho muito esse problema. Eu acho que com o uso da aquarela eu peguei um pouco da mania de começar pelo claro e ir trabalhando dessa forma. Mas para o pastel, vocês podem ver que aqui, por exemplo, eu comecei pelo claro também, fiz a bochechinha e a boquinha e depois fui pintando a pele para depois pintar o fundo. Mas eu realmente, na minha prática do pastel, não tenho muito essa preferência. O que eu gosto de fazer é sempre pintar o fundo por último no pastel. É isso que eu tô fazendo aqui. Então, eu fiz a asinha dela ali, vocês estão vendo. Fiz como se fosse uma pintura negativa da aquarela. Então, eu pintei o contorno, né? Porque dentro da asinha vai ser de outra cor. E aí, comecei a pintar o fundo que eu quero num verde. E eu tô delimitando ali essa área que vocês estão vendo redonda, porque ali eu vou fazer um brinco para ela. E aqui eu vou pintando o cabelinho que eu já tinha feito o contorno desse cabelinho com o pastel mais clarinho. E eu tô usando essa mesma técnica da pintura negativa, digamos assim, né? Pra ir construindo o meu desenho. Eu gosto bastante dessa técnica. E eu acho que ela é bem legal, principalmente para quem já tem uma prática de desenho e consegue desenhar à mão livre. Para quem não consegue ainda desenhar à mão livre e vai usar o molde para pintar o pastel, que também pode ser, não tem problema nenhum a gente usar um molde, passar ele, e na hora que a gente for passar, a gente pode ou passar com um grafite bem fraquinho para o nosso papel, né, o lápis bem fraquinho, ou a gente pode, como eu fiz, usar um pastel bem mais claro, que quase não aparece. Eu gosto mais de usar o pastel clarinho, porque depois ele realmente some no nosso desenho. Já o grafite, ele pode sim ficar marcado, ele fica muitas vezes marcado, principalmente se a gente vai usar as cores amarelo, rosa claro, qualquer cor mais clarinha, o grafite vai aparecer. E o que eu percebo é que o pastel, quando a gente passa em cima do grafite, ele dá uma riscada, e é muito difícil da gente tirar depois esse grafite daí, e eu particularmente não gosto do resultado, então aconselho vocês a também testarem com o pastel mais clarinho, que vem em todo o kit de pastel, sempre vem um bem clarinho, quase branco, tá certo, pessoal? É essa cor, é o mais claro do meu kit de pastel, que eu uso para fazer o contorno, ou então eu faço como eu fiz agora para as asinhas, essa técnica da pintura negativa, uso o pastel mais escuro para fazer esse contorno, tá certo? Mas isso é para quem já tem um pouco de prática com pastel e para quem já se garante no desenho, né? Sem precisar das linhas anteriormente, beleza? Para o resto do pessoal que ainda está aprendendo, não tem problema nenhum, vocês podem usar o molde, fazer dessa forma que eu descrevi. Eu gosto muito de fazer a bordinha, tá certo? E normalmente eu faço a bordinha do papel, aquela bordinha branca, a moldurinha branca, com a fita. Eu prego no papel. Porém, nesse caso aí, eu não grudei a fita e resolvi fazer a mão livre, tá? Esse também é um recurso que a gente pode usar. Não é sempre que eu faço a mão livre, mas às vezes eu gosto, porque eu gosto desse resultado um pouco mais rústico, mais o acabamento não tão perfeitinho da fita. Então, às vezes eu faço com a fita, às vezes eu faço sem a fita. Essa é uma questão muito pessoal. Eu aconselho quem não consegue, não gosta muito da linha, quando a linha não fica muito reta, aconselho a usar a fita, porque a gente resolve esse problema muito fácil, não precisa se preocupar com o limite quando a gente está pintando. Mas quem gosta, quem tem uma mão firme e consegue fazer as linhas, pode fazer também assim, a mão livre, sem o menor problema, tá? Eu vou pintar todo o fundo, eu já falei um pouco sobre esse meu processo, então eu vou editar o vídeo para ele não ficar muito grande e a gente vai para a próxima etapa. Agora, como vocês estão vendo, eu tô passando o cotonete com o óleo e para esse fundo, eu vou usar pinceladas diferentes. Então, para a pele, eu tava
fazendo sempre de fora para dentro, respeitando os sulcos do papel, que são na vertical. E agora para o fundo eu resolvi fazer em várias direções para deixar, para manter essa estética do riscado, do rabiscado, que eu acho que faz um efeito legal, traz um pouquinho da infância para o nosso desenho. Então, vocês estão me vendo aí, vocês conseguem já perceber que eu tô indo em direções contrárias, fazendo, né, de uma forma diferente, riscando o contorno que eu gosto, mas eu faço movimentos circulares pro fundo, eu pinto em direções opostas e eu faço isso de uma maneira deliberada, ou seja, eu quero fazer dessa forma, pro fundo, porque eu não quero que o fundo fique todo bem homogêneo, eu quero que o fundo fique mesmo rabiscado. Tá certo, pessoal? Então, eu vou passar para frente, pra gente passar para a próxima etapa. Eu vou pintar o fundo inteiro dessa forma que vocês estão vendo, bem aleatória, e sempre molhando o pincel o pincel não, o nosso cotonete, que no caso tá funcionando aí como o nosso pincel. Eu vou molhando ele o tempo inteiro no óleo, tá certo? E antes de eu passar pra frente, enquanto eu tô pintando o fundo, vocês estão me vendo pintar o fundo, eu quero dizer pra vocês que a gente precisa sempre pensar no que a gente está fazendo. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o cotonete como material, né, como meu material de pintura. Esse cotonete, ele não tem uma qualidade muito boa, ele é bem fininho, então a quantidade de óleo que ele carrega quando eu molho é pouco. E eu fico tendo que molhar o tempo inteiro no meu óleo para poder passar e aí poder diluir o meu pastel, tá certo? E o que acontece com o tempo é que esse pigmento, né, a cera do pastel, ele vai grudando no meu cotonete e vai formando uma camada bem espessa no cotonete. E aí, em certos momentos, quando eu vou passando, em vez de eu espalhar o meu pastel, eu acabo retirando, tá certo? É como se endurecesse um pouco o meu cotonete e ali, na hora que eu fosse passar, eu levantasse esse pigmento, essa cera do pastel e retirasse ao invés de diluir e espalhar, tá? Aí vocês estão vendo bem como eu tô fazendo ele em todas as direções, tá vendo? Espalhando, e aí chega algum momento que não vai aparecer porque eu vou editar o vídeo, mas que eu vou mudar, eu vou trocar o cotonete, porque ó, como vocês conseguem ver, eu já tô tirando um pouquinho da tinta, tá certo? E aí ela vai ficando um pouquinho branca, ela vai saindo e a gente não quer isso, a gente quer que espalhe bem. Então, nesse caso, é importante a gente verificar que isso está acontecendo e trocar o cotonete para um cotonete limpo que vai me dar um efeito que eu quero, não vai retirar o meu pastel do papel, tá certo? Então agora eu vou passar pra frente pra gente passar pra outra etapa. Agora que o fundo tá todo pintado, eu vou entrar com o meu guache, tá? Eu escolhi usar esses dois materiais, então eu tô usando o guache metálico. Nesse vídeo, vocês me pediram lá no Instagram para falar sobre o pastel a óleo. Então, na realidade, eu não vou falar muito sobre o guache, mas assim, a minha escolha do guache para essa imagem é porque o guache, ele é bem opaco. E eu queria que as asinhas ficassem metálicas, eu queria trazer esse metálico e ainda assim ficar numa paleta de cor mais puxada pra terra, né? Então, esse dourado junto com a pele marrom, né? Com essa cor que eu escolhi para pele, eu acho que dá um super efeito, né? Não é um contraste tão grande, mas era isso que eu tava procurando. Essa paleta de cor. Porém, eu não quis colocar marrom também nas asas, porque eu queria dar uma luminosidade, dar um brilho, trazer algo de diferente, de mais interessante pra minha ilustração, tá certo? O guache, eu também, pra asa, eu decidi não pintar em uma só direção, eu tô pintando em várias direções, para eu trazer um pouco mais de textura, tá certo? Vocês vão ver que no cabelo dela, eu vou fazer um pouquinho diferente, porque o cabelo, eu queria mesmo que ele ficasse bem homogêneo. E pra asinha, não. Eu queria mesmo que a asinha ficasse assim, com um pouco de textura, do mesmo jeito que eu fiz o fundo, eu queria trazer essa textura desse rabisco também aqui para a minha asa e fazer
né, usar esse recurso das pinceladas em várias direções, só que utilizando, em vez do pastel, o gouache, tá certo, pessoal? E é isso que eu vou fazer para as duas asinhas. Então eu vou dar aquela editada no vídeo, passar para frente pra gente conseguir conversar sobre o próximo passo. Agora eu vou pintar o cabelo, então percebam que para o cabelo eu tô usando as pinceladas em uma só direção, né? Porque eu quero mesmo deixar com que eles fiquem bem homogêneos, e como a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Os sulcos do papel são na vertical, então eu tô usando as minhas pinceladas mais na vertical para eu completar todos os sulcos, tá certo? Então é isso que eu vou fazer pro cabelo inteiro dela. Eu vou passar pra frente e vocês vão ver no final como que fica bem homogêneo e bem diferente das asinhas, só porque eu fiz as pinceladas numa outra direção. Então, tô terminando aí. E percebam, ali tem um brilho um pouco da luz, vocês conseguem perceber que as pinceladas estão numa mesma direção, e ele vai secar e vocês vão ver como vai ficar bem mais homogêneo, tá certo? Do que a asinha. E era isso mesmo que eu queria. Agora, o cabelinho já tá todo pintado e eu tô entrando com algumas pinceladas, vocês estão vendo, em áreas que eu achei que ficaram fracas, tá? Mas eu só faço isso depois que o guache já tá um pouco seco, porque senão acontece aquele mesmo fenômeno que eu falei com vocês, falei para vocês com o pastel e o cotonete, da gente retirar a tinta. Ela é muito densa, né? Ela é mais grossa do que uma aquarela, e aí quando eu passo o pincel em cima de uma área que ainda está bem molhada, eu retiro essa tinta. Isso acontece bastante para o guache metálico, tá, gente? Então, eu gosto de passar uma segunda camada apenas quando o meu guache já tá bem sequinho, e isso eu vou garantir com que o meu desenho fique bem homogêneo. Vocês vão conseguir ver, tá? Vou acelerar pra gente poder conversar sobre as outras partes da ilustração. Então eu terminei, vocês já conseguem ver que o guache tá secando e tá ficando bem homogêneo lá em cima pro cabelo dela, bem diferente das asas, que já estão secas e elas têm uma textura que vocês conseguem ver. Agora eu tô pintando a blusinha dela, e eu entrei com essa cor por último, simplesmente porque eu ainda não tinha certeza de qual cor eu ia usar e qual material eu ia usar pra blusinha dela, tá certo? Eu tava na dúvida se eu usava o mesmo rosa da bochecha ou se eu usava o dourado do cabelo e da asinha, e no final achei que usar o verde ficaria mais interessante, tá? E aí eu peguei o cotonete. Eu tô usando um cotonete já usado para essa mesma cor, a gente pode fazer isso, tá certo? Então, como esse cotonete eu ainda tava conseguindo usar ele não tava tirando a minha cor, eu reaproveitei e tô usando ele ali para esse pedacinho, tá certo? Agora vamos passar pra frente que eu vou fazer o resto da pintura. Pro olhinho dela, eu resolvi usar o dourado também, eu adoro o dourado pro olho. E principalmente para olho castanho, eu acho que fica bem legal, e eu achei que o contraste também, né, desse dourado com a pele dela ficou a coisa mais lindinha. Então eu tô usando o guache aí. Como é uma área pequena, eu não preciso fazer mais de uma camada, posso fazer uma camada só de guache, que não tem problema nenhum, vai ficar bem homogêneo, tá certo? E aí eu vou aproveitar esse momento que a gente tá no olho para falar um pouquinho sobre assimetria. Nos meus desenhos, eu tenho uma tendência a construir o rosto e principalmente o olho de uma forma assimétrica. E no começo, quando eu comecei a desenhar, eu me esforçava bastante para não fazer isso, sabe? Para realmente fazer o olhinho simétrico. Porém, com o tempo, eu fui aprendendo a não esquentar mais com isso e a gostar dessa assimetria, tá certo? Então, eu tentava, cheguei até a ficar muito boa na simetria, mas eu comecei a não gostar muito do resultado. Eu comecei a achar que tirava um pouquinho, não sei, da alegria, da espontaneidade do meu desenho, e eu comecei a não me importar tanto com a assimetria, tá certo? Então, hoje em dia, quando eu vou fazer o meu desenho,
é claro que eu faço não pensando nisso. Então, eu faço, né, querendo que fique simétrico, porém eu entendo que sempre tem uma assimetria na minha pintura à mão e hoje em dia eu deixo ela rolar, eu não volto e não conserto, tá certo? Nem para aquarela, nem para o meu desenho a lápis, para o pastel muito menos, que é um que eu pinto à mão livre, eu gosto disso, tá? Aí eu escolhi um marrom um pouco mais escuro para eu trabalhar as sombras, tá? Lembrando que na minha arte eu também não uso as sombras de uma forma realista, tá bom? Eu já estudei as sombras, eu sei aonde elas deveriam estar para cada posição, mas eu gosto de construir elas de uma maneira estética, ou seja, da maneira que mais me agrada e não da maneira mais realista para o desenho, tá bom? É assim que eu faço. Para a boquinha dela, vocês me viram pintando ali, eu usei o guache em cima do pastel, tá? Quando a gente vai usar o guache em cima do pastel, e principalmente daquele pastel que eu já passei o óleo, ele é a mesma coisa de misturar óleo na água. Então, é difícil de pegar, não é fácil, tá certo? Funcionou nesse caso porque é uma área pequena, mas não é o ideal. Vocês vão ver que se a gente quiser, nesse caso foi só uma linha, então ficou ok. Tá ok, a gente pode usar. Mas se eu fosse pintar uma área grande, por exemplo, se eu fosse fazer as sombras com guache, já não ia ficar tão legal, tá certo? Então, são certas estratégias e conhecimentos do material que a gente tem que ter. Não existe regra, então eu não vou dizer, não pode usar o guache em cima do pastel, porque eu usei nesse caso. Então, a gente pode usar, contanto que a gente saiba em qual quantidade, aonde a gente vai usar, né, em qual momento a gente vai usar, para a gente não estragar a nossa pintura. Então, por isso que toda experimentação com material ela é muito importante. Pegar todos os materiais, utilizar um com o outro para a gente podendo aprender com a prática. E quando a gente vai fazer uma pintura, a gente já tá boa naquilo ali e a gente sabe onde é que vai cada coisa. E por mais que a gente faça uma pintura de forma espontânea, como são as minhas, a gente tem um conhecimento do material e eu sei que, por exemplo, eu não poderia utilizar o meu guache para fazer as sombras, tá certo? O melhor seria utilizar o pastel. Agora, para terminar o olho, né, eu tô fazendo ali a pupila, eu tô usando o guache, só que nesse caso, o guache tá indo direto em cima do papel, tá, gente? Eu não tô usando o guache em cima do pastel, tá bom? Senão eu não ia atingir esse resultado bem preto, para fazer esse contraste com o branco, tá? E aqui eu vou aproveitar para falar um pouco da anatomia do olho. Eu exagero nos meus desenhos, eu gosto de exagerar alguns elementos do olho, como por exemplo esse branco do olho, ele nada mais é do que aquele brilho que faz, né? Quando a gente tira uma fotografia, quando a luz bate no nosso olho, ele faz aquele brilhinho e eu exagero ele, ele toma quase que conta de todo o olho, tá certo? Eu gosto da estética, mas o interessante é quando a gente for treinar, a gente treinar o real, né? A anatomia verdadeira do olho. Porque uma vez que a gente sabe todos os componentes, tem a íris, tem a pálpebra, né? Tem a pupila, tem isso, tem aquilo, a gente consegue depois exagerar, modificar ou estilizar aquela estrutura anatômica pro que a gente quiser. E é mais ou menos isso que eu faço, tá certo? Eu simplifico o olho e ao mesmo tempo eu exagero algumas estruturas do olho para tornar esse desenho mais caricato, tá bom? Para ficar mais interessante esse desenho. Aí eu tô passando com guache uma linha, e é uma linha bem fina, e vocês estão vendo que ela quase não pega em algumas partes, né? Ela fica mais escura onde o guache bate direto no papel, e onde ele bate em cima do pastel, ele não pega muito. Mas nesse caso é interessante, porque faz um efeito bem legal de um contraste maior ali do preto com o branco, tá certo, galera? Então, é aquilo que eu falo sobre experimentar. Agora eu vou trazer um terceiro material para nossa brincadeira, e é a canetinha, tá?
Uma coisa que é importante a gente falar, já que a gente está falando nesse vídeo, a gente está abordando o pastel a óleo. Não usem canetinha em cima do pastel, tá certo? Essa é uma dica que, se eu tivesse aprendido antes, escutado algum artista me falando, eu teria poupado algumas canetinhas minhas, porque eu já usei bastante a canetinha em cima do pastel e a única coisa que fez foi estragar as minhas canetinhas, tá certo? E eu, teimosa, não querendo parar com a arte na metade, fui usando uma canetinha atrás da outra e já estraguei um set inteiro de canetinhas minhas. Eu achei que depois eu conseguiria recuperar, tirar o óleo e a cera do pastel da ponta da minha caneta, mas isso não acontece e a canetinha acaba estragando, tá certo, gente? Então, não usem. Vocês estão observando que aí eu tô usando a canetinha em cima do guache, não é em cima do pastel, tá bom? Essa minha canetinha, ela não é a prova d'água, então eu uso ela no final, quando já tá tudo seco. E mesmo que ela fosse a prova d'água, eu não utilizaria ela no início, porque quando eu passasse o guache por cima, por ele ser bem opaco, ele ia tapar a minha canetinha. É diferente da aquarela, onde eu posso usar a canetinha primeiro como contorno e depois pintar em cima, tá certo? Eu vou acelerar agora porque eu vou fazer esse processo nas duas asas inteiras, e a gente não precisa ficar assistindo tintim por tintim. Agora eu vou fazer o grafismo ali em cima no cabelinho dela, e todo esse trabalho que a gente faz com canetinha, assim, né, que segue um padrão, ele é chamado de grafismo, e é isso que eu tô fazendo no cabelo dela, e eu escolhi esse grafismo que eu chamo de rabisco. Ele é tipo um rabisco, tá? Que eu vou fazendo aleatoriamente, em formas circulares. Aí o que vocês estão me vendo fazer, eu tô trocando o refil da caneta. Eu uso muito essa caneta, ela é a Muji da Sakura, e 0.5 é o tamanho da ponta dela. E eu compro o refil e vou trocando, tá certo? Para não comprar as canetinhas, que acaba saindo mais caro, comprar só o refil é bem mais barato, tá? Apesar de que é uma caneta cara, ela não é barata, tá certo? Vocês não precisam comprar canetas caras, principalmente no começo da arte de vocês. Utilizem o que vocês têm em casa, que vai dar muito certo, tá bom? Porque canetinha é uma coisa cara e que a gente usa muito, então acaba tendo que comprar bastante, tá? Olha como o cabelo ficou bem homogêneo, olha que coisa bonitinha, ficou um dourado bem lisinho, né? E isso foi porque eu respeitei a direção dos sulcos do papel e fiz as minhas pinceladas na mesma direção e depois passei uma segunda camada, né? Uma segunda demão de guache. Isso garantiu com que o meu cabelinho dela ficasse bem homogêneo, tá certo? E aí a gente tá chegando ao final, tô completando o cabelinho dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma sugestão, deixa aí. E, gente, me segue, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito. Eu tô querendo crescer o meu canal do YouTube, para poder postar vídeos maiores nesse estilo, desenhando e conversando com vocês. Então, deixa aí o seu apoio e é isso. Eu fico por aqui. Segunda-feira que vem vai ter mais uma mulher representada aqui no canal. E um beijão e até mais.